Obrigado, Laírton. Muito obrigado. Deixa eu só confirmar se o microfone está certinho. Agora tenho certeza que está ok. Muito boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui participando de uma atividade pela primeira vez na casa de Frei Fabiano. Esse espírito que a gente tem tanto carinho, tanta admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação a Jesus. E é muito bom poder estar falando sobre esse tema nesses dias tão conturbados, período de transição planetária, de enfermidades graves assolando a humanidade. Então vamos rogar a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que nos mantenha em sua paz. Nós vamos então projetar os slides. Agradeço aí a Lucinha tanto pelo convite como pela coordenação aqui da sala, todos os demais que estão acompanhando. E a gente vai falar rapidamente aqui sobre esse tema, não é? Eu vou até evitar falar a palavra que está escrita, tá, pessoal? Vou falar só P. Até a palavra suicídio já é uma palavra que o YouTube, as redes sociais já costumam bloquear, mas eu acho que no Setembro Amarelo eles não vão fazer isso, não. Então, deixa eu acender mais uma luz aqui também. Acho que vai ficar melhor. Pronto. Então, meus amigos, a gente vai falar então sobre P e suicídio, encontrando uma razão para viver. Sobre esse assunto, a gente tem uma palestra já pronta, de 1h20, em que a gente aprofunda esse assunto, não é, dos flagelos destruidores, que é como são chamadas as pestes na doutrina espírita, junto com os cataclismos, os terremotos, os vulcões, erupções vulcânicas, as grandes secas, as grandes fomes, os invernos muito prolongados, que são considerados, então, flagelos destruidores, tá certo? Então, nesse assunto a gente vai focar muito bem. A gente quer solidarizar com todas as vítimas, lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético a respeito desse período difícil, como ele também nos enviou o Consolador prometido, que para nós a doutrina espírita se encaixa perfeitamente nesse conceito, como está em um Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente precisa lembrar que nós somos super-homens, super-moças, nós somos indestrutíveis. Olha que legal. Eu queria muito ser que nem o Superman quando pequenino, e aliás, continuo pequenino, e eu era o meu super-herói predileto, eu adorava o fato dele voar, e eu descobri que os espíritos também podem voar. Ele pode enxergar pelas paredes, mas nós podemos fazer mais, nós podemos atravessar as paredes. O Superman, a Supermoça, eles são extraterrestres, e nós também não somos deste mundo, como Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. E, ao mesmo tempo, eles têm a criptonita, e não existe criptonita para os espíritos. Então, a gente está melhor que o Superman, olha que maravilha. Então, não precisamos ficar preocupados com a enfermidade, que no máximo elas podem afetar o nosso corpo, mas não a nós, nós somos, na verdade, espíritos imortais, indestrutíveis. Como Jesus fala, não está escrito, vós sois deuses, lembrando o Salmo 82, vós sois deuses e filho do Altíssimo todos vós, tá? Eu acho que, Lucinha, acho que você pode deixar os slides maiores, acho que vai ficar melhor para as pessoas que estão com o celular poder ler, não é? Então, sobre esse assunto, o que você precisa saber de mais importante estão em 5 perguntas, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que é uma das partes mais importantes, e temos lá a lei de destruição, é a quinta lei, capítulo 6º, e a gente vai ter os itens flagelos destruidores, que é isso que a gente já comentou, não é? Então a gente vai usar aqui um resumo só, a gente não vai trazer a transcrição por conta do horário, tá? A gente não vai focar muito aqui nesse assunto, mas é lembrar que qual é o objetivo? O objetivo é nos fazer progredir mais depressa. Eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Opa, é bom para a gente. E avançamos em alguns anos, ou alguns meses, como é o caso agora, o que teria levado muitos séculos. Então, espiritualmente, a gente avança, intelectualmente também. A tecnologia tem avançado muito. Mas aí Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente evoluir? Não tinha outro jeitinho, não? E aí os espíritos falam que Deus oferece outros meios todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem é que não os aproveita. É necessário, então, diminuir o seu orgulho, fazendo sentir sua fraqueza.
Eles falam também que a vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade. Nós somos espíritos imortais, não é? É um ensinamento que nos servirá no futuro, vai ser útil para a gente, que o corpo nada mais é do que uma roupa, que os flagelos são provas, são exercícios de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, abnegação e desinteresse. Paciência, sobretudo, também, não é, pessoal? E olha que coisa interessante, na 738b, a gente tem um comentário de Kardec, que ele fala que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos nós morreremos um dia, não é verdade? Nossa negligência pode agravar os flagelos e a nossa inteligência pode prevenir uma parte, só uma parte. Por quê? Porque há flagelos que estão nos desígnios da providência, né? Já que a gente não avança, precisa do empurrãozinho de vez em quando. E que interessante, haverá grande recompensa se suportarem os sofrimentos sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar, né? Aí eu trouxe a transcrição dessa, essa merece. Se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação, então uma grande recompensa aos seus sofrimentos, com a condicional. Qual é a condicional? Se souberem suportá-lo sem murmurar. Que nem o bem sofrer e o mal sofrer, que tem no Evangelho. Sofrer não é bom. Agora, sofrer com resignação, com confiança em Deus, com fé, com paciência, aí é o bem sofrer que a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina explica que existe uma programação reencarnatória. No item 258, a gente aprende que a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar, que aceitamos o principal gênero, o tipo de provas que iremos enfrentar aqui na Terra. E o próprio Cristo também nos disse: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E a gente aprende também que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele, diz a questão 853. Então a gente só morre no período programado, com exceção dos casos de suicídio, que a gente antecipa. Então, a gente não precisa ficar preocupado, a gente só vai desencarnar agora nesse período, se tiver na nossa programação, se tiver, né, realmente tudo certinho. Há pessoas que levam 6 tiros e não desencarnam. Há pessoas que tropeçam, rompem um vaso importante e retornam ao mundo maior, não é verdade? Então a gente não deve antecipar a vida. Por quê? A gente aprende sim que todos os suicidas são amparados e terão novas chances, claro, vão poder reencarnar, vão poder se recuperar no mundo espiritual também, mas eles atrasam sua evolução, não é? Distanciando-se dos seus entes queridos, fazem sofrer muito também os seus familiares e amigos, e eles são responsáveis por esse sofrimento, não diz o livro Memória de um Suicida, colhem sofrimentos completamente evitáveis. Não é Deus que nos castiga, mas a gente que colhe, pela lei de causa e efeito, que a gente escolheu sofrer. E irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então a gente está fugindo de uma quebra financeira, você quer experimentar isso de novo? Na outra vida você vai passar pela mesma prova, ainda vai sentir a tentação de tirar a sua vida. Então olha o perigo. Se você está desistindo da vida por causa de um ente querido que desencarnou, então você precisa pensar que talvez isso vá fazer você distanciar, você vai encontrar com ele, mas vai demorar mais tempo. Se você está desistindo da vida por causa de uma doença muito grave, um câncer, ou até de um transtorno bipolar, uma doença que você não admite, não suporta, né? Eu tenho um transtorno bipolar desde a infância e consigo conviver com ele perfeitamente. Aqui ou lá a gente fica meio romântico, mas tudo passa, isso também vai passar. Então, não adianta, porque senão a gente vai ter que voltar. Você quer passar de novo por essa enfermidade? Não é melhor já liquidar essa fatura, chegar no mundo espiritual como vitorioso e não como um fugitivo da vida? Então pense nisso, porque viver ainda é a melhor solução. Viver ainda é a melhor solução, é melhor do que tirar a sua vida. E no sofrimento do Chico, qual foi o conselho de Maria de Nazaré? Né? Um dos grandes sofrimentos. Ele pediu a Emmanuel e Maria de Nazaré mandou um recadinho para ele: Chico, tudo passa e isto também passará. Pessoal, tudo passa, absolutamente tudo. Nós tivemos uma empresa, nós quebramos, perdemos todo o patrimônio, né? Sofremos muito. Hoje eu olho para trás, parece que foi só um sonho, parece que nem aconteceu. Então, isso vai passar também, já está acabando, não é? Já está acabando, então a gente vai superar, tá certo? Lembrem-se disso.
o Chico estava sofrendo muito, então, nesse dia, e ele ficou tão feliz, colocou um cartaz no quarto dele, assim, na parede. Então, toda vez que ele acordava e pensava nos problemas, ele dizia, meu Deus, mas eu olhava o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. E foi passando, é verdade, tudo passa. Lembre-se desse, uma espécie de mantra para esse período agora, que tudo passa, tá? Então, fica como dever de casa, vamos lá no capítulo 6º da terceira parte. O livro do Espírito são 4 livros em um, não é? Se você não gostou muito do primeiro, vá para o segundo, para o terceiro, sobretudo o terceiro é o mais importante, na minha opinião, tá? Então, Chico dizia também que o mal na verdade, é um bem, mas que só mais tarde vamos enxergar isso, e o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele fala que é como se fosse um supletivo. Olha que legal. Aquele que a gente faz um supletivo segundo grau. Você faz 1 ano, 3 anos de segundo grau. Em 1 ano, primeiro grau inteiro, 8 anos. Então é bom, não é ruim. A gente ter essa opção, né, de dar um salto evolutivo, né, como se fosse um intensivo para a gente liquidar essas faturas logo o quanto, tá certo? Divaldo acredita que evitou uma grande guerra, essa enfermidade. Já tivemos outras muito mais graves, mas muito mais mesmo, como a peste bubônica, a gripe espanhola, guerras, bombas atômicas, fomes muito grandes, morreram muitas pessoas, não é? Temos como prevenir através da higiene, do distanciamento social, de fortalecer a imunidade, de emagrecer, que está difícil, né? Eu só fiz engordar nesse período aí de pandemia. Leva, sobretudo, os que já viveram mais, os idosos, não é? Que já não precisam mais sofrer tanto tempo aqui na Terra, e também muitos que estão muito enfermos, né, fazendo às vezes um tratamento difícil, então que já não precisam mais sofrer, então já retornam ao mundo maior, tá? Então, e agora a gente vai entrar no nosso próprio tema propriamente, que é esse de tirar a sua própria vida, tá? E olha que coisa importante, nessa mensagem, Regeneração da Humanidade, de 1866, o livro Obras Póstumas, os espíritos falam, né, que já não dizem como antigamente, aproximam-se os tempos, agora dizemos os tempos são chegados. Na época de Kardec, eles já estavam falando que o tempo da transição planetária já tinha chegado. Alguns dizem que começou 100 anos antes da doutrina espírita chegar, um período de 300 anos de transição. Não é? Por essas palavras, não deveis imaginar um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Convulsões espaciais da Terra são produzidas em todas as épocas e ainda se produzem porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se e neste momento se cumpre, conforme os reconhecereis mais tarde. E mais adiante eles falam, como se a destruição, aqui é só um trecho, tá, pessoal? Não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças, meus amigos. A gente nunca teve tanto suicídio no planeta como hoje. A gente nunca teve suicídio entre crianças como hoje, jovens. Né? Então, lembrar disso, ficar muito atento nesse período, cuidar bem da nossa família, que é um bem preciosíssimo que Deus nos confia, nossa responsabilidade também. Vamos lembrar dos nossos filhinhos. Não é? E eles continuam, então, que a loucura, ou seja, os transtornos mentais graves, era como chamava antigamente, né? Ninguém chamava depressão, esquizofrenia, era chamado sempre por loucura. Jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscado o número dos vivos, ou seja, dos válidos. Quantas pessoas, inclusive colegas meus, nós temos colegas que foram aposentados por causa de depressão muito grave, enfim, de transtornos mentais, fazendo pessoas sofrer muito. Então, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, vamos ficar atentos. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos se dão as mãos, a barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas, né, de religião, que provocaram o derramamento de ondas de sangue, se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno ao passo em que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. E a gente está vendo o planeta, então, se tornando muito melhor em termos de direito, de tecnologia, de saúde, antibióticos, anestesia, vacinas, não é? E logo já estão aí chegando para esse período também, não é? Então, qual seria o problema mais urgente e atual que podemos evitar nesse período? Bom, meus amigos, eu acredito que seja esse, seja o do suicídio. Então, vamos ficar atentos, vamos saber tudo. Então,
para falar sobre esse tema, a gente precisaria de várias palestras, de um verdadeiro seminário, chamado Suicídio e Alegria de Viver, né? Então, a gente tem uma palestra só sobre suicídio, prevenção e esperança, como falar com a família para prevenir, etc., e ao mesmo tempo trazer um pouco de esperança. Tem outra só sobre verdades e mitos, então tentar desmistificar alguma das crenças que a gente acabou trazendo, porque alguns relatos do Espírito são muito duros, né? E a gente, porque quiseram nos impressionar, como foi o livro Memórias de um Suicida, mas ao mesmo tempo a gente aprende com o Kardec que nenhuma desencarnação é igual a outra, não é? Que a única coisa em comum do suicídio é o desapontamento, é a decepção. Mas muitos não vão resgatar logo de imediato, às vezes só em outra vida, tem sempre atenuantes, agravantes, tá certo? Então a gente mostra nessa palestra esse assunto. A de hoje é suicídio motivos para resistir, ou encontrando uma razão para viver. Nessa, a gente não está a fazer a parte do consolo, não, tá, pessoal? Então, se você tem um ente querido que tirou sua vida, não é, essa palestra não é para você. Vá assistir às demais, vá assistir sobre depressão e alegria de ver, porque a gente tem um seminário, não é, com esse tema aqui embaixo, ó, depressão, encontrando a razão para viver, tem a palestra, tem um seminário só sobre esse assunto, tá? Para a gente tratar, tem uma palestra sobre perda de pessoas amadas, mas agora que a gente vai tentar fazer uma palestra para dissuadir, ou seja, para a pessoa desistir de tirar a sua vida, tá? De tentar arrumar vários motivos, e a gente vai tentar assustar um pouquinho também, para que as pessoas desistam, tá? Como os espíritos fizeram, para nos advertir, porque a doutrina é consolo, mas é também esclarecimento e advertência em alguns pontos. E tem uma palestra chamada Jesus e a Alegria de Viver, do Seminário da Depressão, que é muito bacana, que a gente colocou também nesse seminário. Tem uma playlist no YouTube, você pode procurar no meu canal, é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, lá no YouTube, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, você encontra essa playlist, bem como a de Depressão e Alegria de Viver, e bem muitas outras, tem mais de 1000 vídeos lá nesse canal que a gente administra, tá bom? Vários temas diferentes. Então, a gente vai fazer aqui hoje uma pequena introdução, verificar por que sofremos, por que o suicida sofre, motivos para resistir, orientações e dicas e motivos de resignação. Eu escutei de um palestrante essa frase que eu achei muito interessante, que a falta de conhecimento espiritual está matando a humanidade. Ou seja, não é o materialismo, o desconhecimento que a doutrina espírita é capaz de nos trazer, e que o suicídio, na verdade, é autoflagelação. Se ele provoca sofrimento, é o mesmo que a gente está se chicoteando, né, se martirizando, se autoflagelando. A gente acha isso um absurdo, não é? Eu acho isso um absurdo, mas muitos de nós ainda fazemos, com sentimento de culpa, com uma série de questões que é muito comum, inclusive na família, de alguém que tirou sua própria vida, tá? Ficar com um sentimento de culpa, né? Não alimente a culpa, não faz nada de bem, pelo contrário, provoca algumas enfermidades também, tá? Você fez sua parte, ele tem um livre-arbítrio, ore por ele, melhore-se, trabalhe no bem, ajude outras pessoas, é a melhor maneira de você ter forças, ter crédito para interceder junto do seu ente querido. Pelo bem que a gente ganha créditos no mundo espiritual, ok? Então, é muito importante a gente saber acolher a pessoa que chega sofrendo na casa espírita, respeitar também a questão dela, né? Às vezes a pessoa pode estar com uma doença que a gente tem algum tipo de preconceito, né? De repente você tem dificuldade com a AIDS, enfim, né? Então respeitar é importante, não desprezar o sofrimento alheio. A gente pode dizer, isso é uma bobagem, isso é besteira, mas para aquela pessoa não é, ela está sofrendo muito naquele instante, merece e precisa ser acolhida, né? E ouvir, porque os terapeutas também dizem que a doença sai pela boca, por isso que é muito bom esses estudos em grupo, pequenos grupos onde a pessoa pode participar, pode falar. Eu adoro um de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito comum lá no Ceará, tá, em alguns outros estados, com vários nomes diferentes, tá, tratamento espiritual, ATE, de atendimento espiritual, terapia do Evangelho, enfim, tem vários nomes. É muito bacana quando a pessoa fala, ela verbalizando, por isso que é bom na psicoterapia também, na psicoterapia produz bons resultados, porque você falando, você melhora, você faz aquela catarse, não é? Aquele alívio de sofrimento. Então, lembrar também que a doutrina espírita tem um papel predominante de consolar, que não vai ser a nossa proposta aqui agora, tá? Mas de esclarecer também, de orientar e de nos advertir, como a gente já falou. Então, vamos lá.
Todas as religiões, pessoal, com raríssimas exceções, em casos bem específicos, dizem que o suicídio é um erro gravíssimo, de consequências ruins. Então, será que está todo mundo equivocado? Nas religiões cristãs, é infração ao sexto mandamento de Deus, que é não matarás, e também ao mandamento maior, de amar a Deus, de amar ao próximo. A gente está fazendo a família sofrer. Como é que vai ficar a nossa mãezinha quando souber que a gente tirou a nossa vida? Um filho que ama a gente de coração. E é também a falta de amor a si mesmo. Então a gente está descumprindo o mandamento, né, na íntegra, junto com o segundo mandamento, que é semelhante àquele. Em centenas de passagens, Jesus recomenda, nos traz motivos para a perseverança, a fé, a resignação diante do sofrimento, e ele nos esclarece desde o início, ele mostra que a Terra não é um planeta de delícias, é um mundo diferente. Ele nos diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pede para a gente ter bom ânimo, para a gente perseverar, que é um esforço, né, a vidazinha curtinha, para uma grande recompensa no mundo maior. Pede também para a gente aprender com ele, que diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouco de você. Você está colocando uma lente de aumento no seu problema. Né? Comece a olhar para os outros, comece a fazer um trabalho social como o Frei Fabiano de Cristo, esse gigante da caridade, tanto fez, não é? Tome a sua cruz, ou seja, aceite a sua prova, a sua expiação, a sua dificuldade, a sua enfermidade, aquele familiar difícil. Vem e segue-me, ou seja, cumpra os meus mandamentos, siga os meus ensinamentos, não é? Então a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde a felicidade perfeita ainda não é possível. E se nós somos os mesmos espíritos que já viveram antes, basta olhar o nosso passado, pessoal. Só teve guerra, só teve erros, não é? Tortura, inquisição, não é? Cruzadas, guerra atrás de guerra. Nunca ficamos nenhum período no planeta sem guerras. Mesmo as guerras religiosas foram as que mais mataram, inclusive. E ao mesmo tempo, então assim, se a gente é aquele mesmo espírito que já viveu, será que a gente merece a felicidade? Será que a gente não é, na verdade, já está no lucro nessa condição que a gente está? Será que a gente está resgatando 100% do que a gente fez de mal? Não, a gente resgata pelo mínimo, diz o livro. Chico Xavier pede licença. A gente tem essa informação de Emmanuel que a gente resgata pelo mínimo. Então a gente tem que agradecer ao Pai a sua misericórdia infinita, porque Ele é soberanamente justo, mas ao mesmo tempo é soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, mas nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, a lei de justiça nunca está separada do amor e da caridade. A 10ª lei moral, ela é uma só: justiça, amor e caridade. Então, a gente lembrar disso e agradecer, porque a nossa condição hoje está muito melhor do que no passado. Nós não estamos contraindo tantos débitos como a gente fazia no passado. E muitos de nós viemos de outros planetas, porque a Terra hoje tem uma população muito maior. Então, o que foi que a gente aprontou nesses outros mundos? Eu não quero nem saber. E é melhor não saber mesmo, né, pessoal? É melhor não saber. Então, voltar aqui para os nossos slides aqui. Então, se a gente está... É porque a gente está colhendo muita coisa ruimzinha, atrapalhadinha, não é? Lucinha, me ajuda aí com os slides, por gentileza. Obrigado. Então, outra coisa, nós fomos enganados, não é? Porque hoje, ao contrário, as pesquisas científicas provam que riqueza, beleza, poder, juventude, sucesso não são capazes de trazer a verdadeira felicidade. Então, enganaram a gente achava que estava nisso a felicidade, não é? E não está. A felicidade está realmente, não é? Em coisas diferentes, a gente vai aprender a pesquisa. Eu tenho uma palestra só sobre felicidade também, várias delas, inclusive. E eles, pesquisadores, falam que 50% da nossa felicidade é genética, entre aspas. Não é genética, não, é conquista já daquele espírito de outras encarnações. E se a gente analisar, pessoal, Jesus não foi um vencedor, não é? Não. Não terminou sua vida rico, famoso até que ficou, mas assim, cheio de poder, de status, incólume, né? Envelheceu até mais tarde, teve muitos filhos. Não, né? Do ponto de vista da Terra, ele não foi um vencedor. Então, a gente lembrar disso, que não é essa a proposta de Jesus. Ele não quer que a gente seja, não é, um vencedor do mundo e que adianta ganhar o mundo e perder sua alma.
E pelo contrário, ensinou-nos a verdade, nos orientou como lidar com o sofrimento sem revolta, sem desânimo e com confiança irrestrita no Pai Celestial. E olha quantas pesquisas científicas a gente tem sobre esse assunto que pode ajudar você que está pensando em tirar sua vida a desistir. Por exemplo, nós temos muitas pesquisas quanto à experiência de quase morte. Não é verdade que quem já morreu, nunca nenhum voltou para contar a história. Vários morreram, né, ficaram clinicamente mortos e ressuscitaram. Então, por exemplo, o psiquiatra Dr. Raymond Moody Jr. tem vários livros, como Luz do Além, Vida Depois da Vida, pesquisando centenas de casos de EQM, e todos esses relatos de EQM são unânimes. Os que entraram no EQM porque tentaram o suicídio e não conseguiram se matar, eles se mostraram, não é? Eles não encontraram os entes queridos que eles queriam encontrar, e todos, meus amigos, todos se viram numa condição de sofrimento no mundo espiritual. Então, muitos se transformaram, desistiram completamente do suicídio depois da EQM, porque viram o que é que estava lhes aguardando. Então, não vale a pena, tá? Tem como outros pesquisadores, como o Dr. Larry Dossey, que é acho que esse é aquele que é neurocientista, né? Neurologista, aliás, do livro Reencontro com a Alma. Teve o caso de uma cega de nascença, a menina não enxergava. Ela narrou tudo o que aconteceu na cirurgia no momento da EQM dela. Viu tudo, os detalhes, contou para os médicos. Como é que ela enxergou, se ela nunca tinha nem visto? Como é que ela lembrou? Não, não lembrou. Ela estava vendo com os olhos do espírito, né? Dr. Kenneth Ring. Aqui no Brasil, o Dr. Alexander Almeida faz um trabalho muito bacana lá em Juiz de Fora, muitas pesquisas, que Deus o abençoe com esse seu trabalho, tá certo? Reencarnação também, além de lembrança de vidas passadas, a gente tem pesquisas com marcas de nascença. Então, a criança, o jovem, a pessoa que relata a sua vida anterior, ela traz cicatrizes, traz marcas, traz manchas, traz doenças, um problema na válvula do coração, ou naquela vida onde ela tirou sua vida com um tiro no peito, enfim, trazem marcas de nascença e não só lembrança, que são coisas objetivas, você tem como mensurar, não é? Então, o Dr. Jim Tucker, com o livro Vida Antes da Vida, o Dr. Ian Stevenson, com 20 casos sugestivos de reencarnação, e depois ele vai publicar um livro com centenas de páginas, Reencarnação como uma lei biológica. O Dr. Desti Andoli Jr., ele fala, ele tem uma palestra com esse título também, tá? O Dr. Ramesnath Banerjee, na Índia. E aqui no Brasil, o saudoso Dr. Hernani Guimarães Andrade, que escreveu o livro Reencarnação no Brasil, fez muitas pesquisas. Tem um caso de uma jovem no livro do Dr. Hernani, que ela narra que foi fuzilada, então tem no corpo dela uma marca de projétil, de bala, entrando num lado e saindo pelo outro, numa trajetória perfeita de balística ali. Então, casos impressionantes mesmo. Vejam um documentário da Discovery Channel, tem no YouTube também, né? É Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas. 5 casos bem interessantes de crianças que lembram e trazem, né, inclusive, marcas de nascença, como é o caso do Ian Tober, lá no caso, né, no meninozinho. Regressão de memória, então, vários que, além de defender a terapia de vidas passadas, também fizeram pesquisas. A doutora Helen Wambach, ela fez muitas pesquisas, centenas de casos, ela pesquisou, foi verificar essa informação que a pessoa deu, será que é verdadeira mesmo? Não é? O Maurice Nerta, não é? Edith Fiore, o Brian Weiss, o Roger Wooger, na Inglaterra, recentemente desencarnado, o Dr. Patrick Duo na França, o Dr. Tabor Deplesser na Alemanha, que defende a reencarnação, apesar que ele não trabalha com regressão, tá? O Hans Stendhal na Holanda, olha quanta pesquisa falando, e muita gente que faz a regressão com resultados positivos em traumas, em fobias, em coisas que a terapia tradicional não resolveu, mas muito cuidado, porque tem muito charlatanismo aí também, tá? Muito aventureiro, tem que ser um profissional realmente da área de saúde, um competente, um psicólogo, etc., e, de preferência, também com algum conhecimento espírita vai ajudar, porque na doutrina espírita, Emmanuel não recomenda regressão por curiosidade, só se for para um fim terapêutico, como a gente vai ver, o Alberto Almeida tem uma palestra dele falando, e tem uma palestra minha também falando, eu cheguei até a fazer o curso
mas eu não clinico, tá? Eu sou servidor público com dedicação exclusiva. Então vamos lá. Fenômenos paranormais relatados em todas as civilizações, em todas as épocas, em todas as religiões também. Aparições e comunicações de espíritos. Eu fui ateu durante 12 anos. E minha mãe me contou, Neno, a minha mãe, a minha avó no caso, apareceu para ela, porque ela não aceitava a morte de minha avó. Tem o Museu das Almas do Purgatório, um museu fechado à visitação, que tem centenas de documentos, de materiais, de fenômenos mediúnicos extraordinários, fogo queimando no mármore do altar da igreja, né? Mãos sendo queimadas em cima de bíblias, hábitos de freiras também que ficaram com registro de aparição de espíritos, visões de espíritos, como foi célebre, né? O Papa que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, o Papa anterior que havia falecido apareceu para ele, contou que ele ia ser escolhido como o próximo Papa. Olha, e que havia uma responsabilidade no trabalho dele, né, naquele período. Fenômenos de poltergeist, das chamadas casas mal assombradas. O Clóvis Nunes, que é um pesquisador espírita, já pesquisou 13 casas mal assombradas. 13, não foi uma, não foram 13. E eles, Nazareno, o fenômeno é riquíssimo, é maravilhoso. Quando acaba, quando cessa, eu fico triste, porque ele queria pesquisar mais. Daí, normalmente tem algum médium de efeitos físicos, dando fluidos para aquilo acontecer. Profecia sobre o futuro, o próprio Mestre Jesus profetizou sobre a queda do templo, não é verdade? Então, Kardec estuda no livro A Gênese a presciência, dá uma pesquisada lá, estuda as profecias, inclusive as do Mestre querido. Projeção lúcida da mente, a chamada projeção astral, desdobramento, enfim, com relatos impressionantes também. A sincronicidade, estudada por Jung também, não é? As pessoas pensam na outra, a outra vai e liga para ela naquela hora. A gente está triste, a mãe descobre, a mãe sabe quando a gente está triste, é impressionante. A mamãe liga para mim, né? Se eu estava romântico, eu descobri que aqueles artistas, pintores, músicos, era tudo depressivo, só que não tinha palavra. A palavra depressão é recente. Eles eram chamados de românticos, né? Então, quando eu fico ali alguns dias romântico, a mamãe já liga para mim, não, tá tudo bem, meu filho, conte aí e tal. Elas adivinham, né? Sincronicidade. Às vezes uma descoberta pelo mesmo inventor em lugares diferentes. Então, olha que coisa interessante também, né? A gente vai ter muitos relatos também, sonhos extremamente vívidos, sonhos que não são aqueles sonhos só que Freud estudou, não, que a gente sabe que existem também, não é? Mas sonhos que a gente jura que a pessoa está lá com a gente, que trazem conselhos, né? Às vezes que nos contrariam, a gente está querendo tirar a nossa vida, e vem a mãezinha e diz, não faça isso, meu filho. Né? Já tem relatos de pessoas que desistiram por causa da mãezinha vir visitá-los. Cartas psicografadas pesquisadas, então, do mesmo modo que há fraudes, né, pessoal, tem médios fraudulentos, inclusive alguns de redes sociais, coletam os dados nas redes sociais e montam uma carta chamada psicografada, né? Infelizmente tem alguns investigados, inclusive pela polícia, atualmente no Brasil. Mas há os sérios que a gente teve, se aceitaram ser pesquisados. Tem um relato de um médium lá de Fortaleza, impressionante, que a mãezinha foi lá pedir uma carta psicografada do filho, que fazia 3 anos estava desaparecido, ela já tinha rodado tudo, todos os hospitais, necrotérios, nada, ninguém sabia do filho dela, e vem a comunicação dizendo, mamãe, eu fui assassinado, pare de me procurar, a senhora vai me encontrar minha alçada lá na Lagoa da Pamplona, lá perto de Fortaleza, não é? E lá você vai encontrar meu resto do meu corpo, não é? E aí ela vai, procura a delegacia de polícia, fala com os policiais não vão acreditar, não, mas como? O espírito falou, o espírito do seu filho, mas olha, já que a senhora está aqui, a gente tem um mergulhador, vamos chamar o mergulhador, e foram lá para a lagoa, não é que estava lá ossada, faz o exame de DNA, está lá a comprovação que era o filho daquela senhora. Foi matéria de vários jornais, inclusive lá no Ceará. Né? Então, a mediunidade extraordinária de Chico Xavier. Se você está duvidando um pouquinho da fé, pega uma biografia do Chico, pega ali nos casos de Ramiro Gama, pega Chico Xavier, o Homem e o Médium, do Michael Ponsardin, um francês. Tem várias, tem centenas de biografias do Chico. Conheço a vida de Chico Xavier, quero ver você não aumentar a sua fé e ver que seus problemas são desse tamanho. Chico foi um gigante, não é? Um gigante mesmo, nos estimulando para o trabalho, que é uma grande proteção contra o suicídio.
tratamento de desobsessão com excelentes resultados, a pessoa melhora, então, também da influência espiritual negativa, né? Eu melhorei muito, mas muito mesmo, com o tratamento de desobsessão. Eu fiz vários já, cada vez que a coisa aperta, eu procuro novamente lá, não é, para não ter problema. Cirurgias espirituais também, que tem relatos impressionantes, né, que a gente precisa ver aí, não é, realmente esses detalhes todos, então vamos ficar atentos, né? A própria física quântica, trazendo outras realidades que a gente nem imaginava, comprovando realmente que não existe somente a matéria, enfim, tem tanta coisa para a gente descobrir, né? Outras realidades, às vezes teoria das supercordas de outros universos paralelos até, enfim, né? Outras dimensões. Então a gente pode, tem muitos motivos para acreditar. Se você quiser acreditar, pesquise, que tem motivos para. Eu esqueci de falar aqui as materializações dos espíritos também, médiuns extraordinários, como Francisco Peixoto Lins, não é? Que inclusive morou aí no Rio de Janeiro, enfim, muitos outros médiuns extraordinários, a Ana Prado, não é? O próprio Chico também tinha trabalhos de materializações, entre outros, enfim, claro, um ou outro que tem problema, né, na sua área, e um ou outro a gente pode mostrar realmente foi fraude, mas vários legítimos, né? Aí, inclusive, no Rio de Janeiro tinha um também, José Carlos Casagrande, eu não sei se o nome dele era esse mesmo, o pessoal que está no bastidor quiser me confirmar depois, não é? Eu sei que parece que ele já desencarnou, mas eu não conheci o trabalho dele em detalhes, não, tá? A grande maioria dos espíritos. E assim, outra coisa, a incredulidade dos espíritas. Será que os espíritas são todos loucos? Porque, olha que coisa importante. A grande maioria dos espíritas não nasceu em famílias espíritas, nasceram em famílias de outra religião, na verdade, que não espíritas são 3% da população. Não é? Muitos foram ateus, deixaram de acreditar em Deus, e esse povo voltou a acreditar em Deus depois que conheceu o Espiritismo. O Espiritismo realmente é uma coisa impressionante, pessoal. Não só pelos fenômenos, mas sobretudo pela filosofia, pela razão, pelo bom senso, pela lógica de todas as respostas. É impressionante como esclarece todas as nossas dúvidas e nos mostra o roteiro de tudo que a gente precisa saber para ser o quanto é possível feliz aqui na Terra, tá? Então, muitos foram ateus, muitos são da área da ciência, aquela área assim bem cética, né? Médicos, intelectuais, juristas, engenheiros, psiquiatras, tem um monte de psiquiatra espírita, não é? E o segundo censo é a religião com mais anos de escolaridade, né, de mestrados, doutorados, pós-doutorados, entre todas as religiões, são os espíritas. Será que esse povo tão inteligente, tão preparado, que já foi até ateu, é tudo maluco, é tudo incrédulo? Tudo crédulo, aliás? Não. Fique atento, porque realmente conheça melhor a doutrina espírita, lê os livros de Allan Kardec, comece com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São obras extraordinárias. Esses livros salvaram a minha vida, porque desde criança eu tinha pensamentos suicidas. Com 10 anos de idade. Várias vezes eu subia nos muros lá da minha casa e planejava atirar-me de cabeça para tirar minha vida. Tinha depressão desde aquele período, pessoal. E faltou nada, nada, nada. Faltou quase nada para me matar. Pegava o revólver de meu pai era auditor da Receita Federal, tinha porte de arma, tinha um revólver carregado em casa. Por pouco eu não tirei minha vida também. Olha o perigo de ter armas em casa, não é? Não vale a pena ter armas em casa, a gente vai ver aqui também com mais detalhes, tá? E lá no Livro dos Espíritos a gente tem várias perguntas sobre o assunto, não é? No item desgosto da vida, suicídio. Então vamos ver aqui rapidamente. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Às vezes você não tem nem motivo, é o meu caso, não precisa nem de motivo. Resposta: efeito da ociosidade. Olha, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então a gente já tem tudo. A gente dá tudo para os filhos, dá dinheiro, dá carro, dá tudo. Aí ele não aprende a correr atrás das coisas, não valoriza, não aprende a acordar cedo, a trabalhar, a ganhar seu próprio dinheirinho. E aí fica lá tão satisfeito que daqui a pouco está desmotivado, está triste. Não é? Aí vai para as drogas, vai experimentar coisas diferentes, vai para as baladas intermináveis, para a sexolatria. Então, muito cuidado com a saciedade. O próprio Zé Raul Teixeira, esse pastor tão querido e tão competente aí do Rio de Janeiro, lá de Niterói, o Raul fala, não é,
que seria, ele narra o caso da Maria Smith, uma educadora da Família por Dentro, o livro A Família por Dentro. Ela fala que a gente devia educar nossos filhos com alma de pobre, ele ensinar a simplicidade, que é uma virtude do Evangelho e da própria doutrina espírita, que tem sido muito esquecida, né? Então, a simplicidade, dar o exemplo para nossos filhos, né? Então, voltando aqui para os slides, para aquele que exerce suas... Obrigado, viu, Lucinha? Está atento aí. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, então que segue a sua vocação, não vai trabalhar no que lhe obrigaram, não. Vai trabalhar numa coisa que tem um fim, um objetivo, um fim útil, né? Sentindo útil para a sociedade. O trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e durável que o espera. E aí Kardec pergunta, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí Kardec, uai, nem sempre o suicídio é voluntário? E aí a resposta, muito importante, tá, pessoal? Olha aí. O louco, ou seja, aquela pessoa que está com um transtorno mental grave, uma depressão muito grave, que nem a medicação está dando jeito, não é? Então, aquela pessoa não está no uso das suas faculdades normais. Hoje a gente tem depressões como nunca tivemos. São 500 milhão de pessoas com depressão. Então, aquele que se mata não sabe o que faz, porque ele está doente. Ele está completamente obliterado, a pessoa não tem consciência perfeita. Os espíritos falam que suicídio é quando a gente tem a consciência perfeita. Vamos ver aqui mais à frente, né? Eu não sei se eu trouxe essa pergunta, mas tem. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida, insensatos porque não trabalhavam. Olha a importância do trabalho como terapia para nós, a laborterapia, mente vazia, oficina do mal. Arrume nem que seja um trabalho voluntário, que aliás vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. É tão bom que vicia, produz tanta dopamina quanto a cocaína. Olha, diz o psiquiatra Sérgio Lopes, um expositor espírita muito competente lá do Rio Grande do Sul. Vale a pena conhecer as palestras dele, né? Porque não trabalhava, a existência não lhes teria sido tão pesada. E a 946, e do suicídio cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo. Resposta, pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência, ou seja, a existência na Terra tem misérias, tem sofrimento, aqui é para purificar mesmo, é para purgar, né? Purgar significa purificar. Deus ajuda aos que sofrem, não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Tem recompensa, pessoal, tem recompensa. Não é? Até falar um pouquinho aqui, quando Jesus está com Simão Pedro, e aí Simão pergunta a ele, mas Senhor, o que será de nós num determinado momento? E Jesus fala, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciares na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna. Olha que maravilha. Então, 100 vezes mais, a gente ganha um cêntuplo se a gente trabalhar com Jesus, para Jesus, a gente tem essa grande mérito. O Espírito Verdade confirma isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, eu acho que é no item 5. Ele vai dizer que os espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houver esperar. Então, vamos trabalhar, vamos resistir, porque a gente vai ganhar uma recompensa se a gente aguentar essas provas, porque são difíceis mesmo, né, pessoal? Aliás, expiação, o primeiro significado do dicionário significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. Olha aí, nós não somos bons, pessoal. Nosso passado é de muitos equívocos. Deus é tão bom que nos dá uma vida, não é? Muito melhor do que talvez a gente merecesse. Não é? Então vamos aproveitar e vencer essas provas, chegar como vitorioso. Eu venci, eu aguentei firme. Então vamos aguentar, né? Vamos fazer que nem a Ledinha, que é um caso que o Peixotinho conta, diz que foi a maior cura que ele já fez. Ele fez muitas e muitas curas, né, com as materializações, etc., a distância, receituário mediúnico. E ele diz que a Ledinha era uma menina muito bonita, de filho de uma família muito rica, e que a Ledinha percebeu na pele, começaram a aparecer manchas esbranquiçadas. E ela disse para os pais, pai, se isto for lepra,
eu vou me matar. Ela não admitia que pudesse ter lepra. E aí o pai soube do Peixotinho, levou a filha lá, numa das sessões. E naquelas sessões extraordinárias em que os espíritos se materializavam de maneira luminosa, mas de muito brilho. O médium perdia até 3 quilos em cada sessão, 3 quilos de peso. Irmã Sheila, a enfermeira querida, aparece para ela e diz: Ledinha, minha filha, olhe para mim, eu sou Sheila. Eu estou viva, Ledinha, a morte não existe. Ledinha, minha filha, o que você tem é lepra. Mas você já fugiu da vida em várias encarnações anteriores, por causa dessa mesma enfermidade, minha filha. E ela tem se repetido. Por favor, não tire a sua vida. A morte não existe, Ledinha. Então ela se enche de ânimo e diz: não pode deixar, eu não vou tirar minha vida. E ela então prossegue, os pais constroem um quarto separado lá no fundo da casa, eles eram muito ricos, não é? Ela ficava lá isolada, e ela ao mesmo tempo atendia as pessoas, falava ao telefone, consolava, dava demonstrações de grande fé, de grande espiritualidade. E o Peixotinho se tornou grande amigo dela, ela ligava para ele, conversava muito com ele, e ele vai dizer que aquela foi a maior cura que ele fez, porque foi a cura do espírito imortal. Olha que coisa interessante, não é? Então vamos suportar as nossas provas, tem tantas provas tão difíceis, quando a gente sai da gente, né? Quando a gente renuncia a si mesmo, vai ao encontro do sofrimento, a gente vê como a gente é feliz, e a gente fica feliz porque pode aliviar o sofrimento do outro, né? E aí a gente tem toda o restante da mensagem, eu vou passar aqui por conta do horário, tá, pessoal? E aí Kardec pergunta também, e aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Então aqueles espíritos obsessores que nos obrigaram, não é, que nos conduziram, pessoal, tem verdadeiras possessões. Kardec não quer utilizar essa palavra no Livro dos Médiuns, a princípio, mas ele vai ver que no livro A Gênese, por exemplo, que tem subjugações, né, tão fortes que podem ser chamadas possessões. Tem a subjugação física, que é quando o espírito nos faz até agir de maneira equivocada, o movimento do corpo mesmo, mas tem a subjugação moral, a subjugação que toma a nossa força de vontade completamente. Então a gente fica atento a isso, que tem obsessões hoje tão graves, meus amigos, que a pessoa não tem lucidez do que faz. Pena que eu não trouxe as questões aí que falam desse assunto, mas lá no Livro dos Espíritos tem, mostrando que a pessoa que não tem a consciência perfeita e nem tem a intenção de tirar a sua vida, ela não comete suicídio, tá bom? Então tem que ter a consciência perfeita, e às vezes no caso desse a pessoa não tem. Então vamos ficar atentos, porque vai chegar muita gente na Casa Espírita, lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu ministro aulas do estudo sistematizado. Eu já tive alunos cujo pai tirou sua vida. E aí eu pergunto como é que ele estava no Nazareno, numa depressão tão grande, vários anos tentando tratar com remédio, o remédio não conseguia fazer efeito nele. Né? A gente recomenda, aliás, Emmanuel recomenda os remédios psiquiátricos, está no livro Chico Xavier em Goiânia, tá? Manda a gente prestigiar ao máximo os domínios da psiquiatria. Remédio psiquiátrico, tarja preta, ele fala dos ansiolíticos e dos neurolépticos, inclusive, chega a citar até os que são tarja preta, os ansiolíticos, não é? Então vejam lá a importância para a recuperação, para o alívio, para a cura das enfermidades da mente. E também prestigiar a psicologia e a análise, ele fala também a psicoterapia. Olha, então vamos lá. Então aqueles espíritos obsessores que nos obrigaram, que nos conduziram ao suicídio, esses responderão por assassino. São até mais culpáveis do que o próprio suicida, não é? E tem alguma coisa... Agora, olha o cuidado que a gente tem com o suicídio, pessoal. Kardec pergunta na questão 965 se tem alguma coisa de material, as penas e gozos, as penas e os prazeres, as alegrias da alma depois da morte. E os espíritos dizem que não podem ser materiais, de bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos, mais fortes, o sofrimento e as alegrias, do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe bota as sensações. Quando a gente está encarnado aqui, a matéria abafa. Mas no mundo espiritual, não. O sofrimento pode ser 1000 vezes maior, meus amigos. Então não vale a pena tirar a nossa vida, né? Na 313, os espíritos confirmam, não é, que o homem
que neste mundo foi feliz, lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra? Não. Não, ele fala que para os espíritos elevados a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros aqui da terra. Lá no livro O Seu Inferno, em que Kardec, inclusive, vai entrevistar, né, vários espíritos que cometeram suicídio, tá? Ele entrevista 66 ao todo, de espíritos superiores felizes, mais ou menos, espíritos endurecidos no mal e suicidas. Olha o que ele vai falar sobre suicídio. Tal situação é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, que nada tem de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. É principalmente nos casos de suicídio que a situação é mais aflitiva. Preso ao corpo todas as tuas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações do corpo, com atrozes sofrimentos. Então, não vamos correr o risco, não é? E aí Jesus também tinha nos falado até sobre a reencarnação trazendo sequelas. Se a gente danifica o nosso corpo espiritual agora, o nosso perispírito, a gente pode reencarnar com sequelas. Né? Pode reencarnar com vários tipos de enfermidade, com idiotia, com problema né, de cegueira, se a gente acertou o centro da visão no cérebro, a mudez, enfim, se tomou veneno, pode vir com lábio leporino, com problemas gástricos, etc. Tem uma relação bem grande de enfermidades, não é? Pode vir paraplégico, se a gente já tirou de altos precipícios, não é? E aí Jesus fala, assim, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida, ou seja, reencarnar, mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no Geena. O Geena era o lixeiro da cidade, que tinha o fogo sempre aceso, porque lá não tinha isqueiro, não tinha gás butano, né, pra gente, aliás, aquele gás acho que é metano, é porque lá em Fortaleza tinha uma marca que era butano, a gente fica com ela na cabeça, e o gás natural, o GLP. Então não tinha isso, então era o lixo estar sempre queimando, tinha que estar sempre o fogo aceso, então, e como os judeus achavam que ali também era um lugar de sofrimento, que foi usado para fazer sacrifícios de pessoas, né, de animais, etc., eles achavam que aquele lugar de sofrimento, Jesus se refere ao Geena como lugar de sofrimento, tá? E se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança de ti, porque é melhor para ti entrar na vida, ou seja, reencarnar com um olho só, do que tendo 2 olhos ser lançado no Geena do fogo, tá? E por que o suicídio então sofre? Nosso corpo é uma superestrutura muito poderosa. Na plenitude da vida, há uma grande quantidade de fluido vital que nos prende ao corpo. Há necessidade de esgotá-los, é como se fosse uma bateria carregada. A gente tem uma bateria, reencarnou com uma bateria, por exemplo, para viver 80 anos, e a gente, né, antecipa, o corpo está ali com aquela energia toda ali presa. Né? É como se fosse uma espécie de curto-circuito mental. As cenas e sensações do ato suicida podem se repetir incessantemente, por muito tempo, até por anos, não é? Então, olha como o sofrimento pode ser uma coisa muito ruim nesses casos. Geramos sequelas no nosso perispírito, que poderão gerar sequelas muito graves no próximo corpo físico, nos próximos, aliás, até mais de um. A Terra é um lar, é uma escola, é um templo, mas é também uma espécie de hospital, de presídio, um purgatório, pessoal, mas é passageiro, tá? Se a gente está aqui para purgar, para purificar, vamos purgar logo de uma vez, vamos sair daqui com o corpo espiritual resplandecente e não sequelado. O problema é que a gente quer ser feliz aqui no purgatório, e não dá, não é? Não dá para ser feliz no purgatório. Todos nós experimentamos ou experimentaremos sofrimentos. Tá? E o que é que você acha das tornozeleiras eletrônicas para os presidiários? O que é que vocês acham? Bom, pessoal, não parece ser um benefício, uma concessão, aliás, muito boa, a pessoa vai para casa, fica lá com a tornozeleira sendo monitorada, eu acho uma coisa maravilhosa. Só que, para mim, o Espírito Samuel Lucas também fala, Nazareno, é como se o corpo da gente fosse uma tornozeleira eletrônica, né, que a gente está preso, está sendo monitorado por ela. Então, não é, trata-se de um grande benefício o corpo. Se nós retirarmos a tornozeleira, ou seja, se nós sairmos do corpo antes do prazo, o que acontecerá? Ou se a gente está aqui numa cadeia, né, num hospital, o que acontece se a gente fugir antes de cumprir a pena? Quais são as consequências se a gente fugir da cadeia? Não vai ter um agravamento da pena? Já é outro crime, né? O crime de tentar se evadir. Não é? Então, a gente vai ter um agravamento, tratamento mais rígido, perda dos benefícios. Então, o corpo, que é essa grande bênção para a gente, que é a nossa tornozeleira eletrônica, que a gente está chumbada aqui ao solo da Terra, não consegue sair daqui, não é? Só na hora do desdobramento durante o sono. Né? Vejam que até isso a gente tem a liberdade durante o sono, né?
Então tem até um caso de um presidiário que faltava apenas algumas semanas para terminar sua pena, só que ele resolveu fugir numa rebelião, sendo condenado a muitos anos a mais de prisão, ou seja, faltava algumas semanas para ele sair. É que nem a gente, às vezes a gente vai desencarnar com 50 anos, já está com 49, e aí com 49 tira a sua vida, podendo esperar mais alguns meses, né? Já ia retornar de uma enfermidade mesmo, olha. Não, olha, não, como não vale a pena tirar, a gente não sabe, toda hora morrem pessoas com todas as idades, né? Morrem crianças até. Acidentes é só o que tem por aí. Mas não vamos buscar os acidentes também, não, que se for buscar o acidente tentando tirar a sua vida, aí não vale, né? Aí já é suicídio também, tá, pessoal? Então, os Espíritos também nos esclarecem que Deus e os benfeitores não nos abandonam, mas ficamos tão perturbados que não conseguimos percebê-los, dificultando então o auxílio. Não é? Então, temos atenção com isso. Então, se é verdade que as consequências do suicídio são muito diversas, muito diferentes, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 957, olha, tem essas outras questões que a gente não leu. É muito melhor não arriscar, pois nós não lembramos dos crimes que podemos ter cometido em vidas passadas, inclusive em outros mundos, como a gente falou aqui, não é? Além dos que a gente possa ter cometido no mundo espiritual. A gente pode ter sido obsessor de alguém, não é? Da viúva, do viúvo, do filho, da filha. Por exemplo, eu soube que foi um pretor romano que condenei muitas pessoas ao suicídio não, à morte, a torturas, a condenações, separei famílias, não é? E hoje eu tenho trazer um transtorno bipolar, de vez em quando fica romântico, uma coisa que tem tratamento, tem medicação, faço psicoterapia, né? Me ajuda muito a trabalhar na doutrina espírita, o trabalho voluntário é a minha bênção. Não é? Hoje eu não estava nem bem, não, pessoal. Ontem e hoje eu não estava, juro a vocês que eu não estava bem, não. Até falei até com a minha psiquiatra, doutora, dê um jeito aí, mude esse remédio, aumente a dose, a gente tem que sempre ajustar até encontrar o remédio mais adequado, né? A combinação melhor, as pessoas são muito diferentes. Mas é só vir aqui estar com vocês, dar uma palestra, mesmo que seja sobre um tema difícil, um tema que não é divertido, alegre, né? Eu gosto de fazer palestras alegres, eu não gosto de falar de temas difíceis, não. Mas temos que falar, são temas necessários, não é? Então, só de estar aqui com vocês, com esse carinho aí dos amigos aí da Casa Fabiano de Cristo, a gente fica tão feliz que já cura qualquer depressão, qualquer romantismo, né? Não é, digo mais que vocês estão com depressão, que vocês estão românticos, porque tudo passa, isso também vai passar, não é? Então, e uma das piores consequências é que teremos que repetir as provas e os sofrimentos de que fugimos, mas em condições piores. Não é melhor quitar isso logo e nos livrarmos definitivamente deles? Sim, então veja aqui Cornélio Pires num poemazinho, né, falando de várias pessoas, de várias cidades e de várias famílias, né? Suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desse resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, quem afogou-se num poço de Guararema, renasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva, está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, né? Veneno para formiga. Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. A gente não entende como é que acontece isso, né? Olha aí o motivo. Pôs fogo, enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. No outro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar, qualquer um deles. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Então, do livro Astronautas do Além, da editora Gen, Cornélio Pires, para o Chico Xavier. Então, vamos resistir, porque o maior e mais longo sofrimento que você poderá trazer para você mesmo é o maior sofrimento que existe para uma mãe, e muito grande para o pai, para os irmãos, para os amigos. Chico Xavier diz que a reparação de um minuto desse ato infeliz pode levar 300, 400, 500 anos. Não resolve os problemas, mas traz novos, longos e pungentes sofrimentos no mundo espiritual e nas próximas encarnações. Você terá que ser isolado dos entes queridos para não influenciá-los, né, a adoecer, a vibração da gente fica muito ruim.
Você demorará mais tempo para reencontrá-los, atrasará sua marcha distanciando-se deles. Sua fuga da vida poderá prejudicá-los, poderá influenciá-los também, não é? Se isso realmente for terrível, é isso que desejamos para eles, melhor não arriscar, porque o suicida também responde pelo sofrimento que provoca nos outros, né? Familiares podem desenvolver depressão, dependência química, alcoolismo, perder completamente a alegria de viver, né? Lembra do caso da mãe do Divaldo? Ela nunca mais sorriu após o suicídio da sua filha mais velha, Nair Franco, né? Então os espíritos superiores pedem para não ter facilidades aqui na Terra. Lembra do pai do Lísias, no livro Nosso Lar? Pedem vidas difíceis. Vencer com depressão tem muito mais valor, tem muito mais mérito, não é? Com mais dificuldade. Diz a questão 646 de O Livro dos Espíritos que quanto maior a dificuldade, maior o mérito do bem que a gente faz. E aí Jesus nos convida, buscar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ele. Então, vamos buscar a porta estreita, aquela porta de enfrentar as dificuldades. Eu sei que é difícil, mas vamos que vamos. Né? Tá acabando, a vida passa num minuto, pessoal. Pergunta para alguém que tem 90 anos se a vida não foi assim, ó, um estalar de dedos. Quando a gente é jovem, o tempo não passa rápido, demora para passar. Mas depois que a gente fica adulto, passa tão rápido. E a bênção da reencarnação, lembrar também que o ventre das mães é uma câmara de materialização que nos resgata do umbral. Olha aí, se a gente puder ter filhos biológicos, que maravilha poder, né? Ajudar essas crianças. Certamente nós não estávamos bem no mundo espiritual, né? Poucos de nós estavam numa condição muito boa. Aproveitemos o alívio e bênçãos de nova chance e restamos um pouco mais. É melhor resolver agora essas dívidas e ficar livre delas de uma vez por todas. Não é? Você não quer continuar sofrendo? Se desistir agora, terá que passar por tudo isso de novo com vários agravantes. Porque não resistir um pouco mais e liquidar todos esses resgates agora, garantindo a sua chegada vitoriosa e feliz no mundo maior? Deveremos fazer como Jesus, que enfrentou todos os sofrimentos até o fim, ou como Judas, que retirou sua própria vida. Não, como Jesus, não, ele é o nosso modelo. Então, o relato dos suicidas nós temos no livro Céu e Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, 9 casos de suicidas, não é? Então, teve um caso até de um espírita suicida, que foi relatado lá por um amigo, ele não me deu a referência, mas que apesar de ter servido no bem a muitas pessoas, a riqueza no final da vida levou à ociosidade, ao tédio, cultivando aquela ideia infeliz, né? E exemplos do livro Memórias de um Suicida, como Camilo Cândido Botelho, que ficou cego e tirou sua vida, o Jerônimo Silveira, que faliu, não é? O Mário Sobral, que acabou matando a sua própria amante por ciúme dela, aí se matou na sequência, Belarmino de Queiroz Seus, um ex-professor de dialética ateu, e João da Azevedo, viciado em jogos de azar. Muito cuidado com jogos de azar, é uma das causas de suicídio também, vicia tanto quanto a cocaína, tá? Então, esse livro, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pessoal, todos nós devemos ler, especialmente nós, os depressivos, porque é uma vacina contra o suicídio até para outras encarnações. Porque será que a gente vai vir como espírita na outra vida? Então, olha lá, esse livro, no comecinho só, que tem os relatos duros. Depois, pessoal, de alguns do primeiro, segundo, terceiro capítulo, você vai ver que tudo vai só mostrando o resgate, a redenção, o aprendizado, como é um livro que ensina coisas maravilhosas. O Camilo Cândido Botelho vai estudar muito sobre o mundo espiritual, vai fazer uma verdadeira jornada lá nesse mundo maior. O meu celular travou aqui, eu não sei como é que está para vocês, eu estou vendo aqui na tela que está funcionando ainda, mas eu não vou conseguir ler os slides assim, eu vou ter que dar uma saidinha rápida, já volto, segura aí. Caiu a conexão do Nazareno, mas estamos aguardando o retorno dele, tá? Já retornou. Voltou. Obrigado, Lucinha. Então vamos lá. O compartilhamento do slide ainda está aí, não é? Pode colocar o slide. Então, lembrar que esse livro é maravilhoso, tá, pessoal? Leiam, é uma obra fundamental, considerado um dos melhores 10 livros aí espíritas de todos os tempos, tá? Devemos ler. O próprio André Luiz fala que é um tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Então, essa carioca maravilhosa aí, acho que é de Rio das Flores, ela, não é?
Ivone Pereira. Então, tem dificuldade para ler? Escute a belíssima e emocionante radionovela com atores profissionais. Tem na internet, inclusive, porque acho que eles não estão nem produzindo mais, da editora Elevação, da LBV, está no YouTube. Você vai ficar fascinado, como é envolvente, parece uma novela mesmo. Você imagina as coisas, é fantástico, tá? Não deixe de assistir a... Bom, pessoal, e para a gente concluir, para a gente ir para as perguntas, só lembrar. Aqui não vai dar tempo, não. Tem muito slide ainda pela frente. A gente vai deixar aí agora, como tem o horário para as perguntas, a gente vai abrir para as perguntas, tá? E aí, se der, a gente volta para os slides e termina com o poema. Se der tempo, a gente quer colocar um poema para vocês também, tá bom? Eu vou até avançar aqui os slides, na volta a gente vai colocar só os mais importantes finais aí, tá? Muito bem, estamos abertos aí para perguntas. Será que nós temos pergunta, Lucinha? Você faz a triagem para a gente? Tem aí o... Eu não estou vendo aqui no StreamYard as perguntas. Não consegue ver, né? Então, vamos lá. Tenho bastante perguntas, tá? Estou vendo agora aqui. Agora eu estou vendo nos comentários. Tá vendo? Então tá. Tem uma pergunta aqui, né, de uma pessoa que faz o seguinte comentário. Ivone Pereira sofria muito ao lembrar das vidas passadas? Você sabe que você clicar no comentário e dá para exibir ele na tela, tá? Para ver, parece até o nome da pessoa. Tem alguns que estão mandando por WhatsApp, não estão colocando direto no Face. Tá certo, tudo bem. Tá? Os demais nós temos essa notícia na biografia de Ivone Pereira, não é? Que ela, inclusive, quando criança, não aceitava a sua vida. Ela dizia que aquela não era a sua família, onde estavam seus vestidos, onde estava a sua carruagem. Não é como ela tinha tido vidas anteriores, realmente, na riqueza, etc., na nobreza, ela sentia falta, inclusive, da sua família anterior. E aí, só com os conselhos de Charles, etc., sorte que a sua família era espírita, e ela, inclusive, vai morar, acho que com a avó, por um período, não é? E Ivone Pereira também, olha que coisa interessante. Eu também cometi o suicídio, pessoal, na vida anterior. Eu tirei minha vida, por isso eu vim com um transtorno afetivo bipolar, desde a infância. A tendência, né, a prova tende a se repetir, a vontade de cometer o suicídio novamente. Surgiu uma hérnia aqui na cervical, outra na torácica, que não tem como operar, não é? Mas não me incomoda muito, não. É pouco, só não posso ficar carregando os bebezinhos muito tempo no braço. E também incomoda mais a esposa, né? Porque aí ela que tem que ficar mais tempo, mas ela se acostuma, né? Vou carregando na barriga, é uma coisa impressionante, como as mulheres são muito mais fortes do que nós, né, pessoal? E também tem água dentro da minha medula, tem hidrosseringomelia. E o médico falou, você deve ter nascido com isso já. Eu doutor, já sei, isso é coisa de uma outra encarnação. Então, do mesmo modo, a gente pode vir numa condição muito favorável. Olha como Deus é bom, apesar do suicídio. Ivone Pereira, apesar de ter tido essa dificuldade, né, de ter cometido vários suicídios, ela vem numa condição relativamente boa. Acho que talvez o maior sofrimento dela foi não poder casar, não é? Não foi não poder casar, a gente tem essa alegria, não é, também de poder casar, eu tive nessa vida também, até de ter filhos, não merecia, tive problemas com aborto também, na vida passada, nesta vida também, mas Papai do Céu acabou me ajudando, me dando essa oportunidade. Ivone Pereira, então, vai reencarnar, você vê que ela reencarnou numa condição boa, não é? Aquela mediunidade extraordinária, etc., mas Deus é tão bom que a gente pode vir numa condição muito favorável, como foi o caso. Então, veja que nenhuma desencarnação é igual a outra, mesmo apesar de vários suicídios, tá? Por isso que na palestra Mitos e Verdades, a gente desmistifica um pouquinho também. Tá bom? Okay. Deixa eu mostrar uma pergunta aqui. Você está lendo? Como ajudar alguém neste momento de isolamento que está se entregando à depressão e está tão distante? A gente vai sempre lembrar do poder da prece, não é? A gente às vezes não valoriza muito, lê os capítulos finais do Evangelho segundo o Espiritismo, também mensagens psicografadas pelo Chico sobre a prece. A gente não valoriza poder orar. Eu oro várias vezes por dia, nas horas das refeições, então de manhã, de tarde, de noite, na hora de dormir também. Né? Então a gente está sempre vibrando positivo para aquela pessoa. Mande um livro para ela pelo correio, não é? Ou compre pela internet, coloque no endereço dela. É assim que eu faço quando alguém me pede alguma ajuda, não tenho como ajudar pessoalmente, às vezes em outro estado, aí eu compro o livro.
Não mande tudo de uma vez, não. Mande um livro assim, mais ou menos por semana, cada 15 dias, porque se mandar tudo de uma vez, ela não vai ler tudo e você perde aquele cartucho lá, aquele, né? Então, faz um de cada vez. E os CDs, DVDs, manda link de palestra para ela, do YouTube, manda o link desta aqui, vai ficar gravado aí no Facebook da Casa Frei Fabiano de Cristo, né? E a gente poder ajudar de diversas maneiras. Tem palestras maravilhosas na internet de palestrantes muito queridos, e ela certamente vai, um ou outro vai poder ter uma simpatia, uma afinidade com ela, né? E também agora, né, com a pandemia, nós estamos conseguindo ter mais palestras, né, Nazareno, mais informações também, né, no modo virtual, que ajuda bastante, né? Sim, quantas casas que nem faziam transmissão de palestra, não filmavam, agora estão fazendo, aprendendo, e já vão manter essa possibilidade, mesmo quando voltar presencial, né? Muitas já voltaram, estão fazendo também. Aprendemos muito com esse período agora que estamos passando, né? Ah, sim. Temos uma outra pergunta. A depressão é apontada como a principal causa de suicídio hoje. Como você enxerga a tratativa dessa doença no combate ao suicídio? É, eu não diria que é só a depressão não, tá, pessoal? Eu diria que é a depressão e a incredulidade, ou seja, o materialismo, o ateísmo. Muitas pessoas são vítimas desse meio, dessa cultura da gente, extremamente materialista, as pessoas não estão acreditando mais em Deus, ou têm a religião só por tradição, tá? Então a religião é uma coisa muito importante, busca uma religião que você goste, isso não é a doutrina espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, busque para você se fortalecer, porque vai ajudar muito. Para falar sobre depressão, a gente precisaria de um seminário, que a gente tem já gravado lá uma série de palestras, procura lá uma playlist, ou seja, uma lista de reprodução, tem lá, você procura Depressão e Alegria de Ver, lá no meu canal, vai lá em playlists, vai encontrar, tem as melhores palestras que a gente fez sobre esse assunto, e lá fala sobre tratamento também da depressão, mas eu digo que é fundamental o tratamento médico, tá? Busca o tratamento espiritual, psicoterapia, atividade física, todas as outras dicas que a gente dá lá, mas o tratamento médico vai dar pelo menos um suporte nesse período agora que você está ruim. Depois você vai ficar bem, o médico vai tirar a medicação depois, tá? Mas agora use a medicação para você ficar melhorzinho, tá bom? Passar esse período mais difícil aí. Bom, temos bastante pergunta. Vamos lá, vamos correr Por aqui. que há tantos jovens e crianças... Me fala só que horas que a gente tem que terminar, tá? Até as 18h30. Tá. Então Tá? vamos lá. Por que há tantos jovens e crianças se matando? Pois é, tem um outro fato que está narrado lá no livro A Gênese, Kardec, quando vai estudar a questão das profecias, não é? Acho que tem um microfone aberto, pessoal, se fechar, talvez fique melhor, tá? A não ser que vão nos ajudar aqui das perguntas, eu agradeço se forem nos ajudar. E aí é o seguinte, lá no livro A Gênese, Kardec pega uma profecia de Joel, que está repetida em Atos dos Apóstolos, que diz assim, no final dos tempos, ou seja, no final desse ciclo, dessa época, dessa era de expiação e provas, para começar um mundo de regeneração, ou seja, na época da transição planetária, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade aos espíritos, ia ficar mais comum nesse período. E será que não é isso que está acontecendo? A gente tinha depressão no passado, mas nunca como hoje. Nunca tivemos esse número tão alto. Dependência química tinha pessoas viciadas em álcool no passado, etc., no tabaco, enfim, no ópio, mas nunca como hoje, dependência química, não é? Inclusive dependência de jogos de azar, não é? De videogame, então uma série de outras dependências também. E nunca tive anorexia nervosa, a gente nunca tinha ouvido falar disso, síndrome do pânico. Será que não tem realmente essa profecia, não está se cumprindo nesse período? E, sobretudo, os casos de suicídio, não é? Uma verdadeira pandemia de suicídio nos dias de hoje, quase 1 milhão de pessoas tirando suas vidas por ano no planeta, e a gente sabe que tem muita subnotificação também, não é? Então, um dos fatores principais, eu acredito que seja esse.
a própria transição planetária. Tem também aqui uma abordagem. Está circulando na internet um vídeo de 2 crianças pequenas falando sobre suicídio. Como você vê essa divulgação, de 2 crianças fazendo essa divulgação? Eu acho até que eu vi, mas eu vi rapidamente, não vi inteiramente não. Acho que a pessoa mandou um vídeo, e eu acho que eu estava fazendo alguma coisa, cuidando das crianças, não pude ver até o fim. E eu não sei como é que eu não assisti inteiramente não, mas parece que era bem simpática, né? Crianças assim, bem, falando muito bem, bonitas, crianças muito, muito bonitas. Eu acho que um apelo de uma criança também pode ser positivo, não é? A pessoa lembrar dos seus filhos, muitos suicidas têm filhos, né? E ao mesmo tempo, o fato, acho que talvez a pessoa se preocupa o seguinte, né? O fato da criança estar falando em suicídio não é negativo, aí eu não sei, teria que fazer, talvez, verificar com os psicólogos, os educadores, se é adequado ou não. Eu acho que é adequado o pai saber que crianças tiram suas vidas. Agora, talvez as crianças terem acesso a essa informação, eu não sei se é prejudicial, tá? Eu não sou especialista, e quando a gente não entende do assunto, é melhor dizer que não sabe, né? Melhor dizer que não precisaria estudar melhor sobre esse assunto. Me perdoem que nem o vídeo inteiro eu assisti, só acho que uns 10 segundos. Eu não sei nem qual é a duração do vídeo. É menos de 1 minuto, o vídeo tem menos de 1 minuto. Outra pergunta, a homoafetividade é um dos fatos para o aumento do suicídio? Também. É uma das principais causas de morte entre os nossos irmãos que estão sofrendo essa prova, não é uma prova difícil. Felizmente hoje o preconceito está muito menor, já foi pior no passado, mas ainda é difícil porque muitas vezes a própria pessoa não se aceita. Não é? É a chamada homossexualidade egodistônica, diferente da egocintônica, é quando a pessoa está bem, ela não está em conflito consigo mesma. Então, ela sofre, ela tem a rejeição exterior. Então, fiquemos atentos também aos nossos irmãos que trazem essa prova ou essa expiação tão difícil também. E olhar sempre com muita compaixão, com muito amor para todos eles. Ok. O que acontece com o espírito do suicida após a morte? A gente viu algum dos relatos ali, mas como a gente tem pouco tempo, eu convidaria a pessoa que perguntou a dar uma conferida em O Livro dos Espíritos, tá? Aliás, desculpe, no livro Céu e Inferno, também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos sempre, não é naquela parte, e no livro Céu e Inferno, aqueles 9 relatos, mas que eu ia convidar agora você a esse desafio, né? Um desafio do bem, ler o livro Memórias de um Suicida, ou você pelo menos assistir a radionovela, tá? Ok. Deixa eu compartilhar aqui que tem uma pergunta no Face. Quando o irmão... Pode ler, falar. Desculpa. Não, pode ler você. Não, é melhor você falar, é melhor. Quando o irmão que está depressivo é palestrante e está se afundando, o que fazer para ajudá-lo? Pessoal, o fato de dar palestras, primeiro que não é sinal de evolução, né, de superioridade moral. É às vezes só sinal de um pouco de avanço intelectual, de facilidade de se expressar, porque há pessoas muito mais inteligentes, muito mais capacitadas do que nós, que não fazem palestras, não é verdade? Então, a gente lembrar que somos todos necessitados, que a gente deve não só lembrar daquelas pessoas, dos assistidos, daquelas pessoas pobres, daquelas pessoas sofridas que a gente ajuda, mas também de olhar uns pelos outros. Né? Lá a gente tem um conselho, acho que é de Tiago, irmãos, aliás, não, de Paulo, confessai-vos uns aos outros. Então, na Igreja Católica, os sacerdotes, etc., eles têm um confessor, não é? Então, uma pessoa para poder se abrir, poder falar. A gente precisa dar um apoio aos trabalhadores espíritas, porque o palestrante também, ele é muito atacado. Como ele está ali na linha de frente, bem como ali os presidentes de casa espírita, os
os trabalhadores, de modo geral, estão na linha de frente, é natural também que eles recebam ali uma carga de gente que não está interessada no nosso trabalho, porque uma palestra pode ajudar a libertar uma consciência, não é, que estava presa em algum ponto específico. Então, a gente também lembrar disso, e aí lembrar também da assistência do mundo espiritual também. E quanto mais a gente ajudar, mais a gente vai ter méritos, mais a gente vai ser ajudado. Emmanuel fala, do mesmo modo que auxiliares aqui na Terra, sereis auxiliados no mundo espiritual. Então, vamos olhar para cada um desses trabalhadores com muito carinho, estar junto, chegar junto, né, convidar para passear, para conversar, não é? Convide para dar palestra, que a gente melhora dando palestra também. Oi, como? Eu que o diga. A última pergunta que eu tenho aqui. Sabemos que tem o suicídio direto e indireto. O indireto também é prejudicial? Eu pessoalmente, amigos, eu não gostei muito dessa expressão do André Luiz no livro Nosso Lar, não, sabe? Porque quando a gente faz um cotejo com o Livro dos Espíritos, que eles são muito enfáticos em dizer que se não há intenção, se não há consciência perfeita do ato, aquilo não é um suicídio, então eu acho que André Luiz quis realmente nos impactar, usou uma palavra forte, não é? Então até fez a ressalva, claro, não é um suicídio indireto, um suicídio inconsciente, mas demonstra a preocupação que a gente deve ter com a saúde do nosso corpo, que é um empréstimo, nem nos pertence. Então, é um veículo que o Pai nos concede, e Emmanuel chega a dizer que nós deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre. Como é que vamos viver 200, 300 anos, como é que a gente vai chegar lá, se a gente não se cuida, não é? E cuidar da alma como se a gente fosse desencarnar amanhã. Então, a gente ter esse carinho, esse cuidado, e saber que somos responsáveis, não é? Mas, pelo menos aquela biografia do André Luiz, ela foi mascarada, não é? A gente não sabe realmente os detalhes, como é que foi, os motivos, etc. Quem era realmente pelo relato biográfico. Mas a gente sabe lá que ele nutria pensamentos de mágoa, de rancor, não é? Ele fumava, ele bebia, ele contraiu sífilis com relacionamento fora do casamento, não é? Contaminou a secretária da casa, que desencarna cega por causa da sífilis, que é contagiada por ele. Então, assim, uma vida bem atrapalhadinha naquela biografia falseada, para demonstrar que ele foi bem atrapalhadinho. Mas vejam aí como a mãe dele, que era uma dona de casa anônima, mas que sofreu com resignação, com tudo, com fé em Deus, etc., como ela era um espírito tão grandioso. Olha como as mães têm crédito, pessoal. Não é? O Chico dizia que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Não é? Então, a gente lembrar disso e lembrar que ela tinha tanto crédito que ela mobiliza o ministro da colônia Nosso Lar. Ela está numa colônia superior. Ela mobiliza um ministro para ir resgatar o filho dela lá nas regiões umbralinas. Olha o poder do amor, olha o poder do bem que aquela mulher tinha, da oração, etc., de ela poder ajudar o filhinho querido. Então, vamos fazer isso também. Vamos trabalhar, e as mãezinhas saibam que vocês têm um crédito muito grande com o Pai Celestial, tá? O Chico dizia isso, que as mulheres, como elas são as co-criadoras, como elas têm essa função maravilhosa que é a maternidade, mesmo que às vezes suspensa numa encarnação ou noutra, para a gente valorizar um pouco mais, Deus sempre tem muita compaixão, muita misericórdia e muito amor pelas nossas mãezinhas, tá? Lembrar que as mãezinhas estão são assim com o chefe, são assim com o chefe. Que bom. Seu Leite, você tem alguma pergunta em especial para fazer? Olha, já que ele falou que ele precisa fazer bastante palestra, então que ele possa voltar mais vezes, né, e fazer mais palestras, seminários, né, com a gente, para poder estar colocando os ensinamentos, né, deixando vivo na nossa mente, para que a gente possa, no momento certo, poder utilizá-lo eles, né, para a nossa elevação espiritual. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, fico feliz pelo carinho de vocês e pela caridade também. Bom, essas perguntas se encerram. Vanderlei, você tem alguma pergunta a fazer? Alguém mandou uma pergunta para você? Não. Não mandou. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Não, porque eu tive problemas aqui, eu saí 2 vezes, entrei pelo celular, tá?
Não, eu quero agradecer, Nazareno, você, pelo carinho, tá? Pela gentileza de estar aqui com a gente, trazendo todas essas observações importantes para esse momento que a gente está vivendo do planeta. Muito obrigado, agradeço também a todos da Comunhão Espírita, que tão queridos. Levar o nosso abraço a Maíse. Maíse Braga, palestrante muito Maíse dedicada, Braga. muito competente também. E... Obrigado, viu, Vanderlei? Espero que vocês gostem. Lucinha, se você clicar no comentário que estava aí, ele vai ter uma opçãozinha hide, aí ele sai da tela. Tá? Deixa eu achar o comentário aqui para poder... Agora o problema é achar. Achei. Jaque Darcio também mandou um abraço para você, tá, Nazaré? Ele gostaria de estar participando aqui, assistindo junto, mas ele disse que teve um compromisso também. O Jaque também é um amigo muito querido, muito dedicado também. Você vai fazer a apresentação dos seus slides, que ficou faltando? Dá para a gente colocar um poema ainda? Dá sim. Aí voltamos depois com o Vanderlei para fazer a prece de encerramento, tá ok? Perfeito, então. Vou colocar então só o poema lá, para a gente, só uns 2 ou 3 slides pequenos e o poema, tá? Então, lembrar, pessoal, que tem também uma informação no livro Plantão de Resposta da editora Céu. Emmanuel revela por Chico Xavier que a Terra se tornará um mundo de regeneração, né? Ou seja, um mundo muito melhor por volta de 2057, então lá 2050, 2070, a gente, não é? Nesse período a gente vai estar numa condição muito melhor. Então, se é verdade, essa nossa encarnação aqui é a mais importante, é a mais decisiva, é talvez uma das mais difíceis, mas é aquela que vai ser aquele divisor de águas na nossa evolução, e a gente vai ser muito mais feliz num mundo melhor, tá certo? Vamos perseverar, tá? Aqui a gente vai correr, e lembrar disso aqui, que o maior mito no suicídio é que cão que ladra não morde. Infelizmente morde sim. Então, o suicida normalmente fala ou dá sinais de que pensa em morrer. Vamos aprender os sinais, tem uma cartilha do Ministério da Saúde que a gente aborda, né? Então, cuidado com as armas homicidas, como está no livro Conduta Espírita, diz que o espírita deve se esquivar, ou seja, não usar armas, né, armas que matam, né, nem desprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo que se exprima, que a nossa proteção é a consciência tranquila. No livro Evangelho, Chico Xavier também, Chico fala que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa própria reação, aquela reação imprevista, precisamos orar muito para que a gente não se transforme em criminoso, e quem carrega consigo uma arma a pretexto de defender-se pode vir a combater um desatino contra si ou contra os outros, né? A maioria dos suicídios por tiro e envenenamento aconteceram pela facilidade que esses nossos infelizes irmãos tiveram acesso a uma arma, ou um agente corrosivo, né? Um veneno, um ácido dentro de casa, tá bom? Então, devemos ajudar o Movimento Brasil Sem Azar também, tá? Contra a alegação dos jogos, o Brasil Sem Drogas também, Brasil Sem Aborto, eu sou voluntário de todos eles. E lembrar de divulgarmos aqui o CVV, o Centro de Valorização da Vida, então ligue grátis, todo o Brasil, 188, para você encontrar voluntários muito bem treinados para lhe ouvir, para conversar. Você vai ver que quando a gente fala, a doença sai pela boca. A gente vai sentir muito melhor, e vários deles agradecem todo o apoio que receberam do CVV. Você não está sozinho, tá? Liga para a gente, liga para o CVV 188, vai ser muito importante para vocês, tá bom? Vai ajudar bastante também. Vamos divulgar também. Então, a partir dessa nossa melhora, vamos nos reaproximar as pessoas de nós, o médico vai diminuir a medicação quando vê que a gente está melhor, que a gente agora está firme na religião, e inicia-se um círculo virtuoso, tudo vai melhorando com o passar do tempo, tudo passa, não é? Tudo passa, tá certo? E há sempre uma saída para o sofrimento, ou pelo menos um alívio, ainda que hoje não estejamos conseguindo enxergá-los. Tá? Lembrar disso, tudo passa, isso também vai passar. E aqui são as palestras que a gente já comentou, Depressão e Alegria de Ver, etc. Lembrar da misericórdia infinita do nosso Pai, que conta a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, não é? Jesus fala, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai.
Fala que ele vai nos trazer o alívio, porque meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Ele fala que felizes os que choram, porque serão consolados, os que sofrem, porque serão consolados, os que têm famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados, os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Vai dizer que ditosos, ou seja, felizes sois vós que agora chorais, porque rireis, meus amigos, rireis um dia, não é? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havias perdido. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele vive e se arrependa, como está em Ezequiel. Este, quando estava sofrendo, lembrava de Jesus dizendo: jamais vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele fala: voltarei a vós, voltarei a vós. E lembra que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, que a caridade cobra a multidão de pecados. O exemplo de Jerônimo Mendonça, assistam palestras sobre Jerônimo Mendonça. E o conhecimento do Espiritismo, será que exerce alguma influência sobre essa perturbação que acontece após a morte? Influência muito grande, dizem os espíritos superiores, pois o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, vamos divulgar a doutrina espírita, que é a melhor prevenção contra o suicídio e contra a loucura, os transtornos mentais graves, não é? Lembrar do nosso mestre dizendo: não está escrito, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, está lá no Salmo 82. Em verdade vos digo que vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando você estiver aflito, sofrendo, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro de mesmo título. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, olha os profissionais de saúde, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus nos gestos da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Deus nos abençoe, meus amigos, muito obrigado. Aí está o nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, está aí o nosso e-mail, está aí o nosso WhatsApp, se você está pensando em tirar a sua vida, manda um zap para mim também, mas fala com o pessoal do CVV, que eles são mais capacitados, tá? E está aí os nossos slides, onde você pode baixar todos os nossos slides nessa loja virtual, onde também tem palestras para download, em CDs, DVDs, pendrives, toda a renda é para ajudar um grupo de voluntários que a gente compõe lá na Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Lá no site nazarenofeitosa.com.br. Muito obrigado, Lucinha, é com você. Seu áudio está fechado.
Você não falou, não errou uma vez, eu estava surpreso. Todo mundo erra esse áudio. Oh, errei. Obrigada, Nazareno. Foi muito esclarecedor. Depois, se você puder dar uma olhadinha lá nos comentários, as pessoas estão agradecendo muito, né? Que foram muito amparadas e assim, muito instruídas com a palestra. Esse é o nosso principal objetivo, né? Levar o conhecimento a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lucinha. Agradeço ao Laírton, Vanderlei, todos os amigos que estão aí da Casa Fei Fabriano de Cristo. Obrigada. Vanderlei, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Abre seu microfone, por favor. Vanderlei. Falhando. Pai de amor e bondade, Senhor Jesus, amado Mestre, Mãe Maria Santíssima, querido amigo, irmão, mentor de nossa casa, Frei Fabiano de Cristo. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso que passamos nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, a possibilidade, a oportunidade do conhecimento para que possamos despertar para esse novo tempo. Te agradecemos, Pai, a presença amiga de nosso irmão Nazareno Feitosa, que veio carregar os nossos corações de força, fé e esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades de trabalho. Obrigado pelo momento presente que nos clama a seguir em frente. Obrigado, meu Pai. Te pedimos, Pai, por aqueles que partiram, por aqueles que trouxemos em nossos pensamentos, entes queridos, por aqueles que partiram de forma difícil e por aqueles que abreviaram a própria vida. Que possam, Pai, receber as nossas vibrações, os aconchegue e os prepare para um novo dia, para um novo recomeço. Te pedimos, Senhor, o envolvimento do nosso planeta nas tuas vibrações, tocando os corações, tocando os irmãos em dor, em desalento. Que eles possam ser envolvidos nessa paz, nessa luz, recuperando força, fé, esperança, coragem, paciência e tolerância. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.